fé. As palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe. O que é não turbar? Não afligir, não se preocupar, não se agoniar quando a dificuldade bate às nossas portas. Mas ele vai dizer: crede em Deus e crede também em mim. Então aí nós temos que nos fazer uma pergunta: você acredita em Deus? Vocês acreditam em Deus? Pois é, que coisa interessante. Perguntaram a Albert Einstein se ele acreditava em Deus. E ele disse: não, eu não acredito em Deus. E aí perguntaram a ele: o senhor é um ateu? Ele disse: não, eu não sou um ateu. Então por que o senhor não acredita em Deus? Eu não acredito em Deus porque eu sei que Deus existe. Opa, então aí nós temos uma diferença. Ou talvez tenhamos aí uma reflexão a fazer. Se nós acreditamos em Deus, em que acreditamos? Em uma ideia, ou talvez em um conceito que nos deram, que nos ensinaram, que nos direcionaram a Deus. Quando eu acredito em uma ideia, essa ideia pode ser transformada, pode ser modificada. Eu posso acreditar, então, nessa ideia, mas eu posso deixar de acreditar nessa ideia. E conceito? Quando eu acredito em um conceito do que seja Deus, do que é Deus, quando eu conceituo algo ou alguma coisa, eu limito esse algo ou essa coisa. Que coisa interessante. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que nós precisamos ir além do acreditar em Deus, além de acreditar na ideia ou no conceito do que seja Deus. E aí foi perguntado aos espíritos: podemos compreender Deus? E o que eles disseram? Não. Nos falta um sentido. O que a doutrina espírita nos ensina? Que além de ir da compreensão, porque nós não temos inteligência, estatura, experiência, maturidade para compreender Deus, nós precisamos sentir Deus. Nós falamos assim: te amo, mas o nosso amor ainda é condicional. Eu te amo se você me amar. Eu te farei feliz se você me fizer feliz. O que a doutrina espírita vai nos dizer e vai nos ensinar? No livro Consolador, Emmanuel é perguntado a Emmanuel qual era mais importante, o conhecimento ou o sentimento. O Emmanuel vai dizer o sentir, o amar. Mas ele vai dizer: para eu amar, eu preciso compreender, desenvolver a minha inteligência. Quando nós falamos em renovar algo, alguma coisa, nós estamos falando em fazer diferente, entender diferente. Por exemplo, quando nós vamos... Antigamente a gente fazia, hoje está em crise, está difícil, né? Mas quando a gente vai renovar, quando nós vamos renovar o nosso guarda-roupa, o que a gente faz? A gente abre o guarda-roupa, olha aquelas roupas que estão velhas, separamos daquelas que estão novas, separamos aquelas roupas que nos servem. No meu caso é que não cabe mais, né? Porque eu estou crescendo muito, não espiritualmente, mas fisicamente. A gente vai lá, separa aquelas roupas que nós já cansamos, que já não nos cabe mais, que já não nos serve mais, que está ruídas. Algumas a gente joga fora, algumas que estão em boas condições a gente faz uma doação, mas nós mantemos aquelas que nos são agradáveis, que está servindo, e nós vamos lá e compramos roupas piores. Não, nós fazemos uma compra de algo que seja melhor. Quando nós falamos em renovar a fé, nós precisamos refletir a respeito do entendimento que nós temos de Deus, a compreensão que nós temos de Deus, para que nós possamos elaborar uma nova proposta, que é sentir Deus.
Allan Kardec vai dizer para nós que fé entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Então ele está falando que fé não é acreditar, fé é confiar. Então vai muito além do saber. Eu preciso do saber para compreender, para desenvolver o sentir. No livro Pensamento e Vida, quando o Emmanuel vai falar da fé, ele faz uma analogia com um interruptor de luz. Quando nós queremos que o ambiente seja iluminado ou não, nós vamos até lá, apertamos aqui o botão, o interruptor, e acende. Alguém reflete como que essa energia chega até ali? Alguém reflete se os cabos, os fios que estão ali, se são finos ou grossos, novo ou velho? Não. Quando nós vamos até o interruptor e apertamos, nós confiamos sem necessitar refletir se vai acender ou não, se vai apagar ou não. Por quê? Porque nós sentimos que isso vai acontecer. Então, Emmanuel, os Espíritos vêm dizer para nós que nós precisamos ir além da ideia de Deus, que nós precisamos ir além do conceito de Deus, que nós precisamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, em torno de nós e em nós. O Kardec vai dizer, a fé, ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los. Traduzindo ou colocando em outras palavras, aquele que tem fé e confia em Deus, quando a dor, a dificuldade, o sofrimento, o desencarne de alguém bate a nossa porta, ou o nosso bate a porta, a dificuldade bate a nossa porta, nós temos clareza de que tudo se resolverá, de que tudo acontecerá da melhor forma que seja, ou que tudo tem um propósito, tem uma finalidade e um objetivo. Aquele que acredita, questiona, se rebela. Por quê? Porque nem sempre é compreensível para ele. Deus atende às nossas preces? Sim? Tem certeza? Sim. Mas nem sempre as nossas preces são atendidas. Eu, na quarta-feira, como prêmio da Mega Sena, estava acumulada com 53 milhões, eu fiz o meu joguinho, mas alguém aqui fez? Fez prece para ganhar? Eu fiz. Confesso. Deus não me ouviu. Sorte sua. Mas eu estaria com 53 milhões nessa zarada? A verdade é que Deus sim atende todas as nossas preces, mas não como nós queremos, mas sim como nós precisamos. Eu digo que nem é merecimento, porque na verdade nós estamos na nossa escala evolutiva. Deus nos atende muito mais pela sua misericórdia, bondade, do que pelo merecimento. Se fosse assim, eu estou perdido na vida, porque praticamente não fiz nada. Mas Ele primeiro nos atende pela misericórdia, mas sim leva em consideração a meritocracia, o nosso esforço, a nossa dedicação. Então sim, Deus atende às nossas preces, não do jeito que queremos. Por quê? Porque somos infantis, somos crianças, não sabemos pedir. Ele atende, sim, atende quando? Na hora certa, na hora que convém, na hora que é melhor para nós e não na hora que eu acho que seja. Só que na minha infantilidade e por acreditar numa ideia de que esse Deus está à minha mercê, eu quero que Ele faça as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E é por isso que eu ainda não ganhei da Mega Sena e talvez eu não venha ganhar nessa existência, porque não me é necessário, não me é importante, porque não me seja benéfico. Então Kardec vai dizer que quem tem fé diante das dores, dificuldades, sofrimento, nos percalços que a vida se nos oferece, tem clareza e transparência para resolver todas as questões ou aguardar este momento certo. Quem não tem, exige, reclama, rebela,
murmura, queixa, reclama, lamenta. Tem até um nome. Vocês conhecem a palavra muquerela? Não. Tem pessoas que são especialistas em muquerela, tipo eu. O que é muquerela? Murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Muquerela. Sou especialista nisso, porque a minha fé ainda é muito vacilante. Porque a minha fé ainda está no seu princípio de construção, elaboração e desenvolvimento. Gostei muito da palavra virtude ser desenvolvida. A minha fé ainda precisa ser desenvolvida. E o que Jesus vai nos dizer? Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão, eu me sinto tão humilhado, esperançado, animado, mas quando ele fala, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém aqui já viu um grão de mostarda? Já teve na mão? Nossa, é tão petitinho. E Jesus dizia, você diria para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela iria. Olha que coisa linda. Então, Kardec vai dizer para nós que a fé dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. O que Kardec está dizendo com ele não são palavras minhas não, viu gente? É Kardec. Se vocês vão discutir com alguém, aliás, hoje é a data de desencarne de Allan Kardec, 31 de março. Então, o que Kardec está dizendo que quando nós temos a fé, nós caminhamos com confiança, com segurança. O mundo ao nosso lado pode desabar, pode existir uma catástrofe, mas nós mantemos firmes. Vou te contar uma história e você busque se colocar dentro dessa história como um personagem ativo, vivo dessa história. Vamos lá? Então a história é assim. Façamos de conta que você mora numa cidade do Nordeste e há 8 meses não cai uma gota d'água nessa cidade. Temperatura entre 40 e 50 graus. Você olha para o céu e ele está azul. Os rios já estão secos. Os pequenos riachos também não se sustentaram. Eles também já não tinham mais nenhuma gota de água. Você é um pequeno criador. Você tem galinhas, vacas, porcos. Mas por falta d'água, por sede, todos esses animais também já morreram. O que você vê na sua frente é sequidão. Você não consegue ver nesses 8 meses nenhuma árvore verde, nenhuma árvore florida, nenhuma dá frutos, nenhuma dá flores. 8 meses de intensa sequidão e você mora lá. Você não tem água para tomar banho, você não tem água para lavar as panelas, lavar a casa. De vez em quando, uma vez por semana, um caminhão-pipa traz água para você. Você pega o balde, você pega vasilhas, vai até esse caminhão e enche de água, mas você chega na sua casa e quando você sente o cheiro daquela água, é uma água insalubre, é mal cheirosa, mas é a única água que tem. Então o que você tem que fazer? Ferver essa água para poder beber. Banho, você nem sabe mais o que é, porque não tem água para tomar banho. Você faz uma pequena higiene. Mas você acredita em Deus e você ora para que Deus atenda as suas preces. Todo dia você levanta, olha para o céu está azul, calor, mas você ora, você faz as suas preces pedindo para que Deus envie chuva. A cidade, todos nós que somos habitantes nessa cidade, somos pessoas com muita fé. Então nós rezamos de manhã e rezamos à tarde, porque Deus vai ouvir as nossas preces. Porque Deus vai atender as nossas preces. Um dia, o prefeito, o administrador da cidade, vendo a agonia, a pobreza, a miséria, a dificuldade que nós, que ali estávamos passando, morando ali, ele resolve convidar a todos os dirigentes das religiões da cidade. Então ele convida o presidente da Casa Espírita,
Ele convida o pastor, o padre, até os ateus ele convidou. Ele disse: vamos fazer um culto ecumênico, vamos rezar de forma conjunta, porque assim a prece tem mais poder, mais força, e ela com certeza subirá e chegará até Deus. Então vamos nos reunir todos nós no domingo às 8 horas da manhã para rezar e pedir a Deus que Ele envie a chuva. No domingo você levanta cedo, animado, e todos nós nos dirigimos para o ginásio da cidade para rezar, para orar, pedir a Deus que mande a prece. Alguns oram sentados, outros deitados, ajoelhados. Muitos cantam louvores, músicas espíritas maravilhosas. Alguns leem a Bíblia, outros o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é um ambiente de muita paz, harmonia. 8 horas da manhã, a cidade inteira está dentro do ginásio fazendo as suas orações. E você está lá. Você é uma pessoa de fé, você acredita que Deus ouvirá as suas preces. Então você está lá rezando da sua maneira e tudo bem, tudo certo. 8 horas da manhã nós começamos a rezar, nós estamos felizes, reunidos. 9 horas da manhã nós continuamos a rezar. Às 9 horas da manhã, uma menininha vai até do lado de fora, olha para o céu e diz, gente, não tem nenhuma nuvem no céu, que calor! E ela volta. E aí o que nós falamos? Vamos rezar mais forte. 9 horas, 10 horas, nós estamos rezando. 11 horas da manhã, a fome chega. E agora o que a gente faz? Para de rezar, para almoçar? Mas nós estamos acostumados com a fome, então para que parar de rezar? Jejuar é agradável a Deus, o sacrifício é agradável a Deus. Então vamos rezar. E 11 horas nós continuamos rezando. Meio-dia, continuamos rezando. 1 hora da tarde, a menininha vai de novo até o portão, a menina dos seus 8 anos de idade, vai até o portão, olha para o céu e diz: gente, não tem nenhuma nuvem no céu. E a gente para de rezar? Não. O que a gente faz? Vamos rezar com mais força. Vamos aumentar a nossa concentração e a gente reza mais forte. 2 horas, 3 horas, o céu continua límpido, o calor é intenso. 4 horas, 5 horas da tarde, a menininha vai lá de fora de novo e volta. Gente, tem uma nuvem no céu. Senti um pingo de chuva na minha pele. A gente para de rezar? O que a gente faz? Reza mais forte. E a gente vai rezando, 6 horas, 6h30 começa a chover. E a gente comemora, a gente fica feliz, escuta o barulho, o cheiro da terra. E a gente então fala: vamos rezar mais forte. 7 horas, 8 horas, a chuva intensifica, a chuva vai aumentando, começa a fazer uma aragem fria, a gente começa a sentir um frio, porque afinal de contas nós estamos em constantes 50 graus, começa a vir aquele calor, aquele frio, e aí a gente começa a se perguntar: e agora? Como é que a gente vai embora? Está chovendo, está relampeando, está trovejando. Mas Deus também não precisava ter exagerado, né, gente? Tá certo que a gente rezou muito, a gente pediu muito, a gente precisa muito de chuva, mas também não precisava também ter exagerado. 9 horas, 10 horas, a chuva está intensa, cai chuva, nós não podemos ir embora, porque senão a gente adoece, há pessoas ali que estão doentes, nós estamos com fome, nós estamos cansados, e a gente começa: mas agora, como que vai secar a roupa no varal, se eu colocar? E agora como eu vou embora sem adoecer? Gente, eu estou cansado, estou com fome, eu preciso dormir, descansar, preciso trabalhar amanhã. E a gente faz o que a gente faz muito bem, que é reclamar de Deus. A menininha sai lá na porta e olha, e eles gritam: não saia, olha a correnteza, olha tanto de chuva, você vai se machucar, você vai morrer afogada. A menininha volta, vai até onde estava uma sacola dela. Ela vai lá, pega alguma coisa e as pessoas estão aglomeradas na porta. E ela diz: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E quando ela chega lá no portão, ela abre a sombrinha e vira para trás e fala: tchau para vocês.
e vai embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você levou a sombrinha? Você levou o guarda-chuva? Você levou uma capa? Mas não nos reunimos às 8 horas da manhã para pedir que Deus ouvisse as nossas preces e enviar a chuva? Então, por que não levamos o guarda-chuva? Por que não levamos a sombrinha, a capa, o chapéu, um saco plástico para não nos molharmos da chuva? Por quê? Joana de Anjos vai dizer por quê. Joana de Anjos vai dizer que para se ter fé é preciso ter coragem. E ela fala que nós ainda somos muito frágeis. Porque a fé precisa, no nosso estágio, precisa se desconstruir para construir algo novo. Ela vai dizer assim: como todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno de nossos corações. É uma semente. Jesus falou do grão de mostarda. É uma semente que colocamos em nossos corações, mas precisa ser cuidada, protegida. Precisa aguar, precisa adubar, precisa alimentar para que essa semente cresça, árvore forte, robusta, e dê flores e frutas e frutos. É o que Joana vai dizer para nós. E Kardec vai dizer que a fé é a confiança operando. Epa, aí já tem outro problema. Mas eu não sei porquê. Quando eu acho que estou resolvendo uma questão, eles vêm e colocam outra. Porque ele vai falar que a fé é confiança, mas é a confiança operando. Ou seja, mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras sem fé. Tiago, capítulo 2. Quando questionado sobre a fé dele, ele falou: tudo bem, mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras sem fé, porque disseram a ele que ele não tinha fé. Então Kardec vai dizer para nós que a fé, ela é operante, em benefício do outro, em benefício de nós. E quando nós operamos em benefício do outro, e nós nos aproximamos de Deus. Fora da caridade não há o amor ativo, o atender, o socorrer. A Joana de Anjos vai dizer assim, que a fé tem um poder imenso. Ela diz assim: a fé propicia a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza de que se encontram bem conduzidos nos comportamentos que assumem. Coragem para enfrentar. Coragem para se posicionar diante dos percalços que a vida se oferece. Ela vai dizer que quem tem fé mantém um pensamento operante no bem. Joana de Anjos, gente. É Joana, ela está dizendo: a fé robustece a esperança. Toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativa destituídas de fundamento. Sabe quando a gente começa a se afligir, começa a ver coisa onde não existe, começa a se perturbar por algo que nem vai acontecer, aquela ansiedade do futuro que não se apresentará. A Joana está dizendo: filho, tenha coragem, fortaleça a tua fé, desenvolva a tua fé. E ela vai dizer: a fé promove a alegria de lutar. Não é que a gente vai gostar do sofrimento. Diz que espírito adora sofrimento. Alguém aqui adora sofrer? Só que nós sofremos entendendo o porquê. Causas atuais, Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores. Ela vai dizer: a fé promove a alegria de lutar e não de sofrer. Nós temos que buscar boa situação, posições, qualidades, boas maneiras de se viver. Mas quando a dor, o sofrimento bate à nossa porta, nós espíritas
não nos afligimos. Por quê? Crede em Deus, crede em mim. Então ela vai dizer, promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. A fé é motivação contínua para o prosseguimento nos labores encetados. O que ela está dizendo é que o mundo desmorona, mas aquele que tem fé segue adiante. Pode bater a porta o cansaço. Aquele que tem fé senta, descansa, levanta e prossegue. É isso que ela está nos mostrando. A fé mobiliza, sensibiliza o nosso coração para enfrentar com esperança, sem desânimo, coragem, determinação, a alegria de viver e não de sofrer. Mas tudo faz para que as coisas se ajustem da melhor forma possível e que eu aprenda com essa lição tudo aquilo que eu preciso aprender. Mas sabe, tem uma outra coisa que os Espíritos falam, eu estou começando a achar que é só comigo. Eu acho. Mas talvez mais alguém aqui se identifique. Eles falam para mim assim, Rubens, mas tem dois problemas, duas virtudes ou duas qualidades a serem trabalhadas e desenvolvidas e diluídas que te impede de aproximar de Deus, que impede você de desenvolver a sua fé. Vocês sabem quais são essas duas virtudes que eu preciso trabalhar para construir? Sabe quais são os meus dois grandes obstáculos? Havia um jovem alpinista. E esse jovem alpinista, ele era muito ambicioso, ganancioso. Ele desejava ter muito sucesso, fama, ser reconhecido como o melhor naquilo que ele fazia. E então ele começou a olhar as montanhas que ainda não haviam sido conquistadas. E ele então descobriu que havia uma montanha que as equipes já haviam chegado e conquistado, mas individualmente ninguém tinha conseguido chegar no topo dessa montanha. Então ele pensou, é uma das montanhas, se não a montanha mais alta do mundo. Aquele que for o primeiro a chegar lá em cima, sozinho, sem uma equipe de apoio, ele terá glórias, sucesso, fama, dinheiro, poderá escrever livros, fazer palestras, fazer workshops, viajar pelo mundo, ter estabilidade e tranquilidade financeira para o resto da sua vida. Era um monte Aconcagua. E ele falou, eu vou ser o primeiro a chegar no topo. E ele começou a treinar, desenvolver habilidades, competências, talentos. E ele foi se tornando excelente naquilo que ele fazia. E ele então partiu para a conquista da montanha. Ele chegou uma semana antes, foi estudando os mapas meteorológicos, olhava o alto da montanha e falava assim, esse é o meu objetivo, eu vou conquistar você. E falava para o topo da montanha. E ele então, ali ele se aclimatou, se preparou. Um dia antes dele subir, outras equipes chegaram. Outros alpinistas chegaram com a mesma ambição que ele. Ele pegou um mapa meteorológico, olhou ali e tudo dizia que ele não deveria tentar a subida. Ventos muito fortes, provável nevasca, temperatura abaixo de 40, talvez até 50 graus, risco de avalanche. Então a prudência mandava dizer que ele não deveria tentar escalar aquela montanha na manhã seguinte. Ele olhou e viu os seus adversários
que ele entendia como inimigos, se preparando para a escalada. Então ele pensou, se eles forem primeiro do que eu seria um covarde. Eles chegarão primeiro ao topo da montanha e eu perderei toda a glória, o sucesso. Olhou de novo o mapa, mas eu vou correr risco de morrer. E os outros lá se preparando. E aí ele tomou uma decisão. Independente do risco, eu vou escalar a montanha. Acordou muito cedo. Os outros ainda estavam dormindo. Ele pensou, covardes, desistirão. Mas eu prosseguirei. E começou a subir a montanha. Foi subindo, vento mais forte, falta de oxigênio, temperatura caindo. O vento tinha momentos que empurrava ele de um lado para outro, e ele foi subindo, cansaço batendo, ele foi subindo, e chegou um determinado momento que ele pensou, vou desistir. Olhou novamente todos os equipamentos dele, tudo mandava que ele retornasse. Mas quando ele olhou quantos metros faltavam, ele olhou e pensou, só falta 500 metros. Gente, só tem escalada, falta oxigênio, o vento é forte, cansaço. Mas ele pensou, eu estou muito bem preparado, eu treinei, só mais 500 metros, eu vou subir. E ele foi subindo, depois de algumas horas, ele muito cansado, aumentando o risco de morte, ele olhou de novo e falou, agora não, agora eu tenho que desistir. E ele olhou, faltava 300 metros. Você desistiria? Ele não. Ele falou, eu vou subir, eu vou chegar, é só 300 metros, estou tão perto, já posso até tocar com a mão. E ele então resolveu continuar, embora correndo o risco de morrer. E segue, e cada vez aumentando mais. E assim ele foi subindo, o tempo passou, e quando ele estava a 200 metros da montanha, do topo, da conquista que o faria ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, reconhecido, ele escorregou. 200 metros. E nesse momento, num átimo de segundo, numa velocidade espantosa, enquanto ele caía, a vida dele passou na sua mente. Foi nesse momento, finalmente, que ele lembrou da esposa, do filho, do pai, da mãe, dos amigos, do que ele gostava, do que ele sentia falta, lembrou do trabalho, até do chefe irritante ele lembrou. E ele caindo. E nesse momento ele lembrou que ele era ateu, convicto. Não era totalmente ateu, porque uma vez ele começou a acreditar em Deus, depois ele deixou de acreditar, depois ele acreditou de novo, então ele não sabia muito bem o que era. Mas quando a gente passa dificuldade, o que a gente faz? Ah, meu Deus! E foi exatamente o que ele fez nesse milésimo de segundo. Ele gritou, oh meu Deus, me ajuda! Silêncio. E o que ele fez de novo? Meu Deus, me socorre! E caindo. Deus, pelo amor, Senhor de Deus, se você existe, me ajuda! E nesse momento ele escutou uma voz. Você acredita que eu poderei salvá-lo? Acredito, meu Deus! Eu tenho fé, me socorre! E foi nesse momento que ele disse essas palavras, ele sentiu um pá, como se fosse partido ao meio. Os alpinistas, quando vão subindo, eles vão colocando cordas de proteção, de segurança. Eles vão colocando a estaca, coloca a corda, e nesse momento ele sentiu um puxão, quase partiu ao meio. E ele ficou ali pendurado em algum ponto da montanha. Ele olhou para cima, escuridão. Olhou para baixo, escuridão. Ele falou, meu Deus, você não podia ter feito um serviço direito? Você não poderia ter feito melhor do que você fez?
Você me larga aqui agora, pendurado no meio de uma montanha, que eu não sei se eu vou para cima ou se eu vou para baixo. E agora, o que é que eu faço? E ele pensou, se eu cortar a corda, eu não sei a altura que eu vou cair. Se eu ficar pendurado, eu vou morrer de hipotermia. E aí, o que a gente faz de novo nessa situação? Deus, você existe, me ajuda! E aí, novamente, veio uma voz. Você acredita que eu poderei salvá-lo? Sim, Senhor! Eu acredito! Eu sou uma pessoa de fé. A minha fé é o quê? Robusta. E a voz perguntou novamente, meu filho, você acredita que eu poderei salvá-lo? Sim, Senhor, eu acredito. E a voz disse, então corte a corda. Como é que é? Aí nessas horas a gente fica surdo, né? Como é que é? Meu filho, se você acredita que eu poderei salvá-lo, corte a corda. O senhor ficou louco? Eu não sei aonde que eu estou. E aí ele ficou, corto, não corto. Corto, não corto. Ele olhava para cima, escuridão, não sabia onde estava, olhava para baixo, não sabia onde estava. Ele ficou, corto, não corto. Na manhã seguinte, quando ele não retornou ao ponto de segurança, a equipe de socorro resolveu ir buscá-lo, procurá-lo. E quando eles chegaram no pé da montanha, lá estava ele, pendurado, amarrado com uma corda na cintura, a 2 metros do chão. E aí? Nós que não levamos a sombrinha, não levamos o guarda-chuva, e aí, você cortaria a corda? No livro Luz Imperecível, Fé em Nova Dimensão, tem a instrução para nós dizendo assim: somos emissores e receptores de nós mesmos e dos outros. Nós influenciamos e somos influenciados. Nós nos influenciamos e somos influenciadores de nós mesmos. Vai dizer assim: carreamos a dose de vibrações que transcende ao fato puro e simples, que nós carregamos, que nós movimentamos. Ele vai dizer assim, presta atenção: fortalecendo ou deprimindo, alimentando ou exaurindo aqueles que direta ou indiretamente se vinculam a tais ocorrências. Portanto, a nossa fé nos fortalece, tem poder, nos engrandece, nos aformoseiam, mas também aformoseiam os que estão a nosso lado. Quando Jesus diz, crede em Deus e crede também em mim, Ele está dizendo, meu filho, confia que eu estou com você. Mas não só eu, Deus também. E se você crê que eu estou em você e que eu estou em você, todo o seu entorno será absorvido, refletido, impactado por Ele. Faz sentido? Ou não? Que nós somos responsáveis pela nossa virtude, chamada fé, e não os outros. Que somos nós os construtores das nossas histórias, assim como das nossas desditas. Sabe quais são as 2 chagas que nos faz segurar aquela corda e não soltar, igual ao alpinista? Orgulho e egoísmo. O que os Espíritos estão dizendo para nós é que nós nos apegamos tanto ao orgulho e ao egoísmo que não enxergamos mais nada em torno de nós. E esse orgulho e esse egoísmo muitas vezes impede de enxergar a nós mesmos. Portanto, o que eles estão dizendo para nós é que nós precisamos desenvolver a confiança, a virtude da fé. É fácil? Questão 900 e alguma coisa do Livro dos Espíritos. Quando perguntado, os Espíritos dizem assim, é fácil. É muito fácil. O que nos falta é a vontade. Somos seres cheios de desejos, mas muito pouca vontade.
quais ainda nos resta uma esperança. Um rapaz, um pai, ele só tinha um filho. E ele amava esse filho imensamente, incondicionalmente. Ele era um homem íntegro, honesto, direito, cumpridor dos seus deveres e muito, mas muito trabalhador. Ele trabalhava praticamente todos os dias para manter e sustentar a sua família, das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Ele saía de casa para o trabalho, trabalhava, chegava às 7 horas da manhã em casa, dava um beijo na sua esposa, ela saía para o trabalho e ele ficava cuidando do filho que tinha 11 anos de idade. Ele amava aquele filho. Saía com o filho para jogar futebol, jogar vôlei, natação, cinema, comprar pipoca. Ele amava aquele filho, a família era tudo que ele havia sonhado na vida e, portanto, ele amava, preservava, cuidava. Um sábado, ele chegou às 7 horas da manhã em casa. A sua esposa veio, deu um beijo, saiu para trabalhar e, como sempre ele fazia, ia até o quarto, olhava o filho, dava um beijo no filho, tomava um banho, tomava um café da manhã, deitava e descansava. Naquele sábado, ele havia prometido ao filho dele que eles sairiam para jogar futebol e depois eles tomariam um refrigerante, fariam um lanche e depois retornariam para casa para assistir um filme que o filho queria, desenhos animados. Ele falava assim: nossa, eu não gosto de desenho animado, mas meu filho gosta, então, para agradar meu filho, eu assistirei com ele. Foi até o quarto novamente, olhou, o filho estava dormindo, era um sábado, ele pensou: deixa ele dormir um pouco mais para ele descansar. Por volta das 10, eu ponho o relógio no despertar, eu acordo meu filho, a gente sai, fica um pouquinho na piscina, joga futebol, faz um lanche e a gente tem um sábado entre pai e filho. Quando ele foi deitar, ele lembrou, sabe aquele clique que dá na cabeça da gente? Ele falou: nossa, esqueci os documentos da empresa dentro do carro. Ah, depois eu pego, mas ele era muito responsável. Nossa, esqueci também o notebook. Nossa, eu não posso deixar os documentos e o notebook dentro do carro, porque se sumir a empresa terá um grande prejuízo. Ele pensou: eu pego o elevador, morava no 12º andar, pego o elevador, desço, vou até a garagem, é sábado, está vazio, eu pego os documentos, volto, deito, durmo, descanso um pouco e faço todas as atividades. E foi assim que ele pensou. Que mal tem? Não tem mal nenhum, não tem risco nenhum, que ele pensou. Pegou o elevador, desceu, pegou os documentos no notebook e quando ele ia voltar, ele escutou um grito: fogo, fogo, fogo! Ele olhou para trás, assim, viu aquela fumaça intensa e falou: o que está acontecendo? E as pessoas foram pegando o braço dele, foram empurrando: sai, 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 sai. E ele falou: sair para onde? Para a rua, vamos, corre, corre, corre. E ele foi para a rua meio que arrastado. E ele pensou: não, eu não posso sair, meu filho está dormindo no 12º andar. Eu preciso voltar. A primeira regra quando tem incêndio é você não pegar o elevador. E como que eu vou subir 12 andares para ir até o meu apartamento? É impossível. E assim as pessoas não deixaram: não, você não pode ir, mas meu filho está lá em cima, está dormindo, ele vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ele. Eu preciso entrar. Não, você não pode, você não pode. E ali eles escutaram o corpo de bombeiros chegando. Está aqui na esquina, né? Foi chegando. E foi chegando, e as pessoas começaram a vibrar, e ele entrou no meio do carro e falou: olha, meu filho está lá em cima, no 12º andar, suba lá correndo, suba correndo. E eles começaram a olhar em volta, todo mundo havia saído do prédio, com exceção do filho dele. Eles colocaram a escada começou a subir, a Magília começou a subir, 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 subir. Quando chegou no 5º andar, a escada estragou. E ele gritando: filho, filho, filho. E as pessoas, vendo o desespero daquele homem, olhou, juntou a ele e começou a gritar: filho, filho, filho. Ele falou: meu filho chama João, 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 João.
E eles tanto gritaram, mas tanto gritaram, aquela população lá embaixo tanto gritou, que o menino acordou. E o menino acordou turtido, sem saber onde estava, porque ele estava com muito sono, era um menino muito estudioso, estudava muito até tarde. E o menino gritando, aquele desespero, não viu o pai, saiu, tentou abrir a porta, veio aquele fogaréu e ele caiu de costas. E o menino, no ato do desespero, foi ali para a sacada. Ele chegou lá para a sacada, olhou assim, o fogo era no apartamento ao lado, aquela fumaça, aquelas chamas. E o menino se assustou, desesperou e ouviu lá embaixo as pessoas gritando: João, 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 acorda! Ele já estava acordado. Ele olhou lá para baixo e viu um monte de pontinhos negros. E ele começou a gritar: pai, pai, pai! E o pai dele se desesperou: pula, filho, porque aí os bombeiros haviam colocado o colchão. Pula, filho, pula! Mas o menino olhava lá embaixo e só via aqueles pontinhos negros. E o pai, então, num desespero imenso, pegou a escada e começou a subir a escada. Primeiro andar, segundo andar, as pernas pesadas, ele sentiu cansaço. Terceiro andar, quarto andar, quinto andar, a escada parava ali. E foi nesse instante que ele abriu os braços e gritou para o menino: filho, aqui é o papai. Pula, pula, pula para os braços do papai. O menino, no 12º andar, olhou ali e viu seu pai no 5º andar. O menino olhou e o pai gritando: filho, pula, pula, pula para os braços do papai. E quando o menino viu e reconheceu o seu pai, ele não titubeou. Ele não pensou duas vezes e se atirou na direção do pai. Passou pelo pai, caiu no colchão, sendo salvo, sem nenhum arranhão. Bom, nós não levamos o guarda-chuva, nós não cortamos a corda. E agora? Se Deus abrisse os braços e nos convidasse para pular nos braços dele, nós iríamos. Eu espero que nós tenhamos confiança suficiente de não só ir, mas se atirar, se entregar, se acolher. Mas talvez não precise da dificuldade bater a nossa porta. Talvez não precise a dor e o sofrimento para nos despertar. Talvez apenas desejar amar a Deus já seja o início. Talvez a gente possa caminhar um pouco mais, ir além do desejo e construir a vontade de amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Se Deus está distante ainda para nós, comecemos a amar o nosso próximo. Talvez ainda esteja muito difícil. Comecemos também a nos amar. Nos amamos tão pouco, nos cuidamos tão pouco. Então que a gente faça essa trajetória. Amar a nós, amar o nosso próximo, amar a Deus. Talvez a gente vai chegar, talvez não, com certeza chegaremos à equação correta. Amar a Deus, amar o próximo e amar a nós. Se é que existe equação correta. Porque o que Jesus nos ensinou foi amar, independente de ordem, gênero, raça e qualquer coisa que a gente invente. Amar a todos, indistintamente. Agradeço a todos, fiquem com Deus.